Vamos começar com as nossas primeiras notícias. A lesão devastadora sofrida por Conor durante o UFC 329 continua a provocar reações intensas no mundo das artes marciais mistas. E desta vez foi Sean Strickland quem decidiu dar a sua opinião de uma forma que rapidamente chamou a atenção de toda a comunidade. Conhecido por não filtrar as palavras e por apresentar teorias controversas, o antigo campeão dos médios não perdeu tempo a explicar aquilo que acredita ter acontecido dentro do octógono. Segundo Sean Strickland, muitas das especulações que surgiram imediatamente após o combate não fazem sentido quando analisadas pela perspectiva de alguém que passou anos a competir ao mais alto nível. Para ele, um lutador experiente simplesmente não executaria um golpe explosivo e comprometido, como um switch kick com total potência, caso soubesse que a perna já estava gravemente comprometida antes da luta começar. Na visão de Strickland, isso indica que o problema pode ser muito mais profundo do que uma simples lesão de combate ou um azar momentâneo. Foi então que começou a surgir a parte mais polêmica da sua análise. Sem fazer uma acusação direta ou definitiva contra Conor, ele sugeriu que a transformação física impressionante apresentada pelo irlandês ao longo dos últimos anos pode ter desempenhado um papel importante no que aconteceu. Strickland afirmou que várias pessoas que conheceu ao longo da carreira e que recorreram durante muito tempo a substâncias para melhorar o desempenho acabaram por desenvolver corpos extremamente frágeis. Segundo ele, esses produtos podem ajudar no crescimento muscular e no aumento de força, mas também podem causar um desgaste silencioso na estrutura física do atleta ao longo dos anos. Na interpretação do antigo campeão, o joelho de Conor não falhou simplesmente por acaso. Para ele, o corpo acabou por atingir o seu limite absoluto depois de anos de desgaste acumulado e de uma enorme pressão colocada sobre articulações e ligamentos. Strickland acredita que, quando chegou o momento decisivo dentro da jaula, essa fragilidade escondida acabou finalmente por se revelar da forma mais brutal possível, encerrando abruptamente um dos regressos mais aguardados dos últimos anos. Vamos passar para outras notícias. Após a enorme vitória de Max Holloway no UFC 329, começaram imediatamente as especulações sobre qual poderá ser o próximo grande desafio para o havaiano. E ao que tudo indica, uma luta gigantesca contra Islam Makhachev pode estar muito mais próxima de acontecer do que muitos imaginavam. Quem abriu ainda mais essa possibilidade foi Javier Mendes, treinador principal de Islam, que garantiu que o campeão aceitaria a luta sem qualquer hesitação caso o UFC decidisse avançar com esse combate. Segundo o treinador, Islam está disposto a enfrentar qualquer adversário que a organização coloque à sua frente, independentemente do nome ou da dimensão do desafio. Mendes fez ainda questão de elogiar Max, destacando o estatuto lendário que construiu ao longo da carreira. Para ele, Holloway possui a mentalidade de um verdadeiro campeão e nunca recusou enfrentar os nomes mais perigosos da modalidade. Essa atitude competitiva faz com que seja impossível descartar a possibilidade deste combate se tornar realidade no futuro. No entanto, antes de pensar em Max, Islam tem um compromisso enorme pela frente. O campeão prepara-se para uma importante defesa de título nos pesos meio-médios diante de Ian Machado Garry, num dos combates mais aguardados dos próximos meses. Para se preparar da melhor forma possível para o estilo técnico do irlandês, especialmente a sua gestão de distância e precisão na trocação, a equipa de Islam trouxe um parceiro de treino bastante específico para este camp. Javier Mendes revelou que o campeão invicto da PFL, Usman Nurmagomedov, está a desempenhar o papel de principal sparring de Islam durante toda a preparação. Segundo o treinador, a capacidade atlética do Usman permite-lhe reproduzir praticamente qualquer estilo dentro do octógono, tornando-o a escolha perfeita para simular os movimentos e a mobilidade apresentados por Ian Machado Garry. Mendes voltou ainda a reforçar a admiração que sente por Max, descrevendo-o como um lutador com mente de guerreiro e espírito competitivo raro no desporto. Na sua opinião, Max está disposto a aceitar qualquer desafio que apareça no seu caminho. Sobre Conor, o treinador acredita que a mentalidade do irlandês continuava a ser a correta antes do combate, mas que infelizmente foi o corpo que acabou por falhar no momento mais decisivo da noite. Vamos passar para outras notícias.
Depois da vitória impressionante sobre Nikita Krylov por TKO na terceira ronda do UFC 329, Robert Whittaker falou abertamente sobre um tema que acabou por chamar quase tanta atenção quanto o próprio combate. O antigo campeão revelou que ficou surpreendido com os comentários da equipa de transmissão, que durante vários momentos da luta destacou constantemente o seu peso e a sua aparência física. Whittaker comentou a situação em tom descontraído, mas deixou claro que reparou nas observações feitas durante a transmissão. Segundo ele, parecia que alguns comentadores estavam praticamente a chamá-lo de gordo, algo que não fazia qualquer sentido na sua opinião. O australiano recordou até que tinha abdominais visíveis apenas um dia antes do combate e que se sentia saudável e em excelente condição física. Apesar das brincadeiras sobre o assunto, o lutador reconheceu que a estreia nos meio-pesados não foi perfeita desde o primeiro segundo. Segundo explicou, entrou na luta demasiado acelerado e talvez os nervos tenham influenciado o seu desempenho inicial. No entanto, à medida que os minutos passaram, começou a encontrar o ritmo certo e acabou por assumir completamente o controle do combate, até conseguir a interrupção na terceira ronda. Mais importante do que a vitória foi a confirmação de algo que já vinha a sentir há bastante tempo. Whittaker explicou que, apesar de ainda acreditar que podia continuar a ter sucesso nos pesos médios, chegou a um ponto em que deixou de sentir prazer durante os camps e durante todo o processo de preparação. Os últimos campos de treino tornaram-se cada vez mais difíceis física e mentalmente. Nas semanas finais da preparação, especialmente entre a quinta e a terceira semana antes das lutas, começou a sentir-se extremamente frágil. A recuperação diminuía drasticamente, os treinos deixavam de correr bem e a sensação de fraqueza tornava-se cada vez mais evidente. Quando chegava a semana da luta, a situação piorava ainda mais. O corte de peso deixava-o completamente esgotado, praticamente sem energia e com dificuldades até para se alimentar corretamente. Foi precisamente por isso que a mudança para os meio-pesados acabou por ser a decisão certa. Para Whittaker, esta nova fase representa não apenas uma mudança de categoria, mas também a oportunidade de recuperar a paixão pelo desporto e voltar a desfrutar verdadeiramente da jornada dentro do MMA. Vamos passar para outras notícias. Sean O'Malley decidiu aumentar ainda mais a pressão sobre Petr Yan e não escondeu a sua frustração com a situação atual da divisão dos pesos galos. Durante uma conversa recente, o antigo campeão deixou claro que acredita que a categoria precisa urgentemente de um campeão ativo e presente, algo que, na sua opinião, não está a acontecer neste momento. O'Malley começou por questionar diretamente a atividade do atual campeão, lembrando que a última vez que Petr Yan entrou no octógono foi há vários meses. Segundo ele, 7 meses é demasiado tempo para uma divisão que atualmente vive um dos momentos mais movimentados e competitivos de todo o UFC. Para Sun, enquanto os principais candidatos continuam a lutar e a disputar posições no ranking, a ausência prolongada do campeão acaba por travar o andamento natural da categoria. O americano destacou que os fãs querem ver movimento, novos desafios e cinturões a serem defendidos regularmente. Num tom típico do seu estilo provocador, O'Malley aproveitou para lançar algumas farpas ao rival, afirmando que enquanto a divisão continua em ebulição, o campeão parece estar ocupado com outras prioridades fora das lutas. As declarações rapidamente chamaram a atenção dos fãs e espalharam-se pelas redes sociais em poucos minutos. Sun foi ainda mais longe ao afirmar que, caso Petr Yan continue afastado até outubro, talvez ele próprio passe a considerar-se o verdadeiro campeão da categoria e avance para uma defesa simbólica do cinturão em dezembro. Apesar do tom descontraído, a mensagem transmitida foi bastante clara. Os principais nomes da divisão estão cansados de esperar. O'Malley aproveitou também a oportunidade para elogiar Merab e recordar o período em que o georgiano esteve no topo da categoria. Segundo ele, muitos adeptos só agora começam realmente a perceber o quão importante foi a atividade constante de Merab para manter a divisão em movimento. Na opinião do americano, Merab praticamente carregou a categoria às costas durante o seu reinado, aceitando desafios e garantindo que os candidatos continuassem a ter oportunidades de disputar posições importantes no ranking. Enquanto isso, a pressão sobre Petr Yan continua a aumentar, com vários lutadores e fãs a exigirem o regresso do campeão ao octógono para recolocar a divisão no rumo normal
e devolver o dinamismo que marcou os últimos anos dos pesos galos. Vamos passar para outras notícias. Mesmo com Conor afastado da competição devido à lesão sofrida recentemente e sem qualquer previsão oficial para o seu regresso ao octógono, o interesse em enfrentar o irlandês continua exatamente o mesmo. Afinal, lutar contra uma das maiores estrelas da história do UFC continua a representar uma enorme oportunidade financeira e mediática para qualquer atleta da organização. Desta vez, foi Dustin Poirier quem decidiu reacender uma rivalidade que já proporcionou alguns dos momentos mais marcantes dos últimos anos no MMA. O antigo campeão interino dos leves deixou claro que estaria disposto a enfrentar novamente Conor assim que este estiver recuperado fisicamente. E para muitos fãs, a ideia até faz bastante sentido. Embora existam argumentos de que Max Holloway possa merecer uma nova oportunidade depois do desfecho prematuro do combate mais recente, também é verdade que a história entre Dustin e Conor continua carregada de tensão e assuntos por resolver. Os dois protagonizaram uma das rivalidades mais intensas da era moderna do UFC, com vitórias importantes para ambos ao longo do percurso. Além disso, um dos confrontos terminou precisamente devido a uma grave lesão sofrida por Conor. Algo que continua a gerar discussões entre os adeptos sobre aquilo que poderia ter acontecido caso o combate tivesse seguido até ao fim. Na visão de alguns analistas, se Conor regressar com o objetivo de procurar redenção, talvez faça sentido revisitar esse capítulo da sua carreira antes de pensar em novos desafios ou em corridas ao título. Durante uma participação no podcast Deep Waters, Dustin não perdeu a oportunidade de enviar uma mensagem direta ao rival. O americano afirmou que assim que Conor estiver totalmente recuperado, basta fazer a chamada porque ele estaria pronto para voltar ao octógono. Mais do que isso, Dustin garantiu que aceitaria o combate na categoria dos 77 quilos, mostrando abertura para um confronto nos meio-médios e aumentando ainda mais o interesse em torno da possível quadrilogia. A confiança demonstrada pelo veterano foi total, deixando claro que acredita plenamente que conseguiria derrotar Conor mais uma vez e adicionar mais um capítulo memorável a uma rivalidade que continua a capturar a atenção de milhões de fãs em todo o mundo. Vamos passar para outras notícias. Ilia decidiu finalmente responder aos comentários por Conor, depois de o irlandês ter sugerido recentemente que o campeão espanhol estaria a copiar vários aspectos do seu estilo e da sua imagem dentro do mundo do MMA. A resposta chegou de forma calma, mas carregada de confiança, mostrando que Ilia não pretende alimentar polêmicas desnecessárias, embora também não tenha deixado as provocações sem resposta. Durante a entrevista, Ilia começou por esclarecer que, enquanto lutador, sempre teve uma enorme admiração por Conor. Segundo explicou, o irlandês continua a ser um dos seus atletas favoritos para assistir e uma das figuras que mais o impressionaram ao longo da história do desporto. O campeão destacou ainda que respeita profundamente tudo aquilo que Conor conquistou dentro do octógono. Para Ilia, o impacto deixado pelo antigo campeão em várias categorias ajudou a transformar o UFC numa organização ainda maior e abriu portas para uma nova geração de atletas em todo o mundo. No entanto, quando o assunto passou para aquilo que acontece fora da competição, Ilia preferiu não entrar em detalhes. O espanhol afirmou que a vida pessoal de Conor pertence exclusivamente ao próprio e que não pretende comentar decisões ou acontecimentos que não estejam diretamente ligados ao desporto. Foi então que surgiu a resposta que rapidamente começou a circular pelas redes sociais e pelos meios especializados em MMA. Ao comentar as acusações de que estaria a copiar o estilo do irlandês, Ilia respondeu de forma direta e bastante provocadora. Segundo o campeão, se realmente existir alguma semelhança entre os dois estilos ou entre as respectivas carreiras, então existe uma diferença fundamental. Nas palavras de Ilia, caso esteja realmente a seguir alguns dos passos de Conor, acredita que está simplesmente a fazê-lo melhor. A declaração rapidamente gerou reações entre fãs e analistas, aumentando ainda mais a tensão entre duas das personalidades mais fortes do panorama atual do UFC. Apesar do respeito demonstrado pelo legado competitivo de Conor, ficou claro que Ilia não pretende viver à sombra de ninguém e está determinado a construir o seu próprio caminho rumo à grandeza, deixando a sua própria marca na história do desporto através das suas conquistas e do seu desempenho dentro do octógono. Vamos passar para outras notícias.
Depois de enfrentar alguns dos maiores nomes da história do UFC ao longo de uma carreira recheada de batalhas memoráveis, Dustin Poirier foi recentemente confrontado com uma pergunta simples, mas extremamente interessante. Quem foi o adversário fisicamente mais forte que já encontrou dentro do octógono? Tendo dividido a jaula com campeões mundiais, especialistas em wrestling, strikers de elite e alguns dos atletas mais completos da modalidade, muitos esperavam ouvir vários nomes diferentes. No entanto, a resposta de Dustin surgiu quase imediatamente e sem qualquer hesitação. Para o veterano americano, existe um nome que continua claramente acima de todos os outros quando o assunto é força física dentro do combate: Khabib Nurmagomedov. Dustin explicou que, no momento em que sentiu o antigo campeão agarrá-lo pela primeira vez, percebeu imediatamente que estava diante de algo completamente diferente daquilo que tinha experimentado anteriormente na sua carreira. Segundo o ex-campeão interino dos leves, a sensação era difícil de explicar. Não se tratava apenas de força bruta ou de potência física pura. Havia algo mais na forma como Khabib conseguia controlar posições, aplicar pressão constante e impedir qualquer tentativa de escapar das suas sequências de grappling. O americano admitiu inclusivamente que ainda hoje não sabe ao certo se aquela sensação vinha apenas da força física do daguestanês ou se era o resultado de uma combinação quase perfeita entre técnica, equilíbrio, controle corporal e potência. Independentemente da explicação, a impressão deixada em Dustin foi absolutamente inesquecível. O veterano afirmou que sempre que Khabib conseguia estabelecer contacto e iniciar o seu jogo de controlo, parecia imediatamente que o adversário ganhava um peso impossível de mover. Nas palavras de Dustin, lutar contra Khabib dava a sensação de estar preso debaixo de alguém que pesava praticamente 1000 quilos, tornando cada movimento mais difícil e cada tentativa de escapar ainda mais desgastante. Mesmo anos depois desse combate, o respeito demonstrado por Dustin deixa claro o impacto que Khabib teve não apenas nos resultados dentro do UFC, mas também na memória dos atletas que tiveram a difícil tarefa de partilhar o octógono com uma das figuras mais dominantes da história das artes marciais mistas.